Olá pessoal, é uma pena não estarmos juntos, a saudade aqui é grande, mas nós temos esse meio de comunicação. Eu espero que vocês estejam bem, em segurança e espero vê-los rapidamente. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Primeira República no Brasil. Primeira República, como assim Primeira República? Quantas repúblicas houveram então? Quando nós falamos de Primeira República, nós estamos falando da chamada também República Velha, que é um momento que vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, quando acontece o golpe do Getúlio Vargas, após ser derrotado nas eleições contra o Júlio Prestes. Então, quais são as principais características dessa Primeira República? Primeiro que ela tem uma outra subdivisão, que é entre a República da Espada, um período em que os militares estiveram no poder, e a República Oligárquica, aquele momento em que os cafeicultores finalmente assumem o poder para traçar políticas públicas que os beneficiem. Mas como começa essa República Velha? Como começa essa Primeira República no Brasil? É 15 de novembro de 1889, são 6 horas da manhã. Marechal Deodoro da Fonseca está de cama, adoentado, com problemas de respiração, com fortes dores no ventre. Marechal Deodoro participa de um grupo de republicanos. E às 6 horas da madrugada, 2 republicanos, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva, batem à sua porta. E o Marechal pretende não atender, obviamente, não está bem, e eles insistem: Marechal, acorda, é hora de proclamar a República. E o Marechal levanta, adoentado, e vai responder: mas não há um projeto, não é hoje, nós não tínhamos combinado isso. Não tem problema, Marechal, agora é a hora, monta no seu cavalo, veste a sua farda e vamos lá proclamar essa república, é o fim da monarquia. O Marechal, então, é envolvido nesse contexto, sem um planejamento prévio, sai às ruas com um grupo de militares, cerca o ministério onde se encontra o Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de primeiro-ministro da época do Dom Pedro II, destitui o Visconde do cargo e proclama a República. Com fortes dores abdominais, Marechal Deodoro não tira a espada da bainha. Para evitar as dores, está proclamada a República. Marechal Deodoro volta à sua casa, cuidar da sua enfermidade. Aristides Lobo, decepcionadíssimo, diz: o povo assiste a tudo bestializado. E, na verdade, ali as pessoas que se encontravam no Rio de Janeiro, a capital federal, a capital do país naquela época, não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Aquilo parecia uma parada militar, como essa que a gente vê, por exemplo, em comemorações atualmente, como o 7 de setembro. Estamos na República no Brasil. Mas ninguém reagiu? Sim, claro, o Conde D, o marido da princesa Isabel, tenta uma reação, é fracassada. Dom Pedro II, lá em Petrópolis, com a família, tenta convocar um outro ministério, também fracassado. E no dia 17 de novembro de 1889, toda a família real embarca rumo à Europa. Primeiro presidente do Brasil, de forma provisória, claro, o líder de todo esse movimento, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Então, esse período que vai de 1889 a 1894, em que nós temos o Marechal Deodoro como presidente, substituído pelo Marechal Floriano Peixoto, são os 2 militares que vão compor a República da Espada. Nesse momento, há projetos republicanos para o Brasil. E o dos militares não é o único e nem vai ser o grande vencedor desses projetos republicanos. Os militares positivistas propõem um governo centralizador, propõem inclusive um incentivo à industrialização do Brasil, mas nós temos no outro lado as oligarquias estaduais, que propõem uma organização política federativa, uma separação, uma autonomia para o que nós passamos a chamar de estados. Mas por que eles querem autonomia? Porque eles querem controlar os seus próprios estados?
politicamente. Nós temos ainda camadas médias urbanas, que nós podemos chamar de classes médias, e uma burguesia industrial, que querem a modernização econômica do país e que querem maior participação política também para essas camadas médias. E temos, por fim, os chamados republicanos radicais. Esses republicanos radicais, também conhecidos como jacobinos, em referência aos jacobinos da Revolução Francesa, propõem uma participação política ampla e geral, uma inclusão de toda a população nesse novo momento político do país. Quem sai vencedor desse processo? A princípio, os militares, mesmo que a Constituição não garanta a centralização de poder, mas eles estão no poder. E, posteriormente, as oligarquias estaduais, principalmente os cafeicultores. Por que os cafeicultores? Porque é a grande elite econômica do Brasil, porque a produção do café é a que sustenta, nesse momento, a economia brasileira. Então nós vamos ter uma Constituição republicana sendo redigida, sendo formulada a partir da proclamação da República e que passa a valer a partir de 1891. Entre as principais características dessa nova Constituição, nós temos a divisão de poderes. Mas que divisão de poderes é essa? Vamos lembrar do que nós temos lá desde o Iluminismo, a proposta do Montesquieu? Executivo, legislativo e judiciário está organizada dessa forma. Mas, Elton, e o poder moderador que existia na monarquia? Esse acabou junto com a monarquia. Nós temos nessa Constituição a garantia de eleição por voto direto. Mas que bacana! Todo mundo podia votar então, que maravilha, o Brasil entra finalmente num período democrático a partir dessa Constituição. Não. Só podem votar homens, não toda a humanidade, homens do sexo masculino, maiores de 21 anos de idade, alfabetizados. E isso por si só vai fazer com que essas eleições sejam marcadas por uma minoria, por uma elite que vai participar. Mas por que uma elite? Porque mais de 70% da população brasileira não era alfabetizada. Mas quem era alfabetizado? Só quem tinha condições de estudar. Isso marca, inclusive, uma diferenciação econômica de quem participa e quem não participa das eleições. Então, é uma minoria da população brasileira. Essa nova Constituição garante também a separação entre igreja e Estado. Como assim, separação entre igreja e Estado? Durante a monarquia, o Brasil era um país oficialmente católico. E o que isso significa? Significa que, por exemplo, não existiam cartórios civis. As pessoas se casavam e elas precisavam dessa documentação sendo feita pela Igreja Católica. As pessoas nasciam e elas precisavam de um registro sendo feito pela Igreja Católica. A partir da Constituição de 1891, há mais de um século atrás, o Brasil passava a ser um país laico e que garantia, inclusive, entre aspas, a liberdade religiosa. Nós tínhamos também a garantia da liberdade de reunião sem armas. Como assim reunião sem armas? Bom, as pessoas tinham liberdade para se reunir, as pessoas, pela Constituição, teoricamente, liberdade para discutir e debater ideias, mas por que sem armas? Que se as pessoas pudessem se reunir armadas, elas poderiam formar milícias e lutar contra o poder instituído. Então, essas são algumas das principais características da Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana de 1891. Então, nós temos esse período da República da Espada, que dura dos governos do Marechal Deodoro e do Marechal Floriano, que vai até 1894, e aí nós temos a primeira eleição direta garantida pela Constituição de 1891, quando finalmente as oligarquias
assumem o poder. Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto na história do Brasil e é substituído pelo Campos Salles. Campos Salles governa o país de 1898 a 1902 e foi o responsável pela instituição da política dos governadores, uma aliança que garantia o apoio dos governadores ao presidente da República, que acabou gerando a política do café com leite. E a partir daí, Minas e São Paulo vão se intercalar no poder, escolhendo os presidentes da República. E em 1906, nós temos a assinatura do Convênio de Taubaté. Os governos de São Paulo e Minas Gerais, para evitar o prejuízo dos cafeicultores, se comprometem a comprar o café excedente, aquele que foi produzido a mais, comprar e pagar com recursos públicos. A República pertence agora aos cafeicultores. A nossa videoaula fica por aqui, eu espero encontrá-los em breve. Um abraço a todos.